Freire. E eu sou a Marimone. Bem-vindos a mais um vídeo do nosso projeto Quem Quer Ser um Escritor. E aí, você quer ser um escritor? Falou antes da vinheta. Ela é carioca, basta o jeitinho dela andar. Você chegou aqui porque, obviamente, está escrevendo um livro e tem toda a pretensão, desejo, necessidade, vontade de lançar esse livro, seja na Amazon, seja físico, seja no Wattpad, não importa. O que importa é que a gente vai falar hoje aqui sobre 5 erros que não podem acontecer, não podem ser encontrados, detectados no seu texto para que ele seja fluido, agradável e conquiste milhares de leitores por aí. Gente, eu não sei se vocês sabem, mas no último ano e meio eu trabalhei tanto escrevendo quanto revisando livros de outros autores. Nesse tempo eu aprendi muita coisa, mas eu também peguei muito no pé dessas autoras, principalmente, por erros constantes que elas cometiam. Aprenderam, ainda bem, muitas delas aprenderam e eu fiquei... Oi, tudo bem? Eu não ia falar nada. Mas eu já pego lá no carapuço e já visto logo de uma vez. Mas é muito importante falar que tem alguns erros que as pessoas às vezes nem sabem que é um erro. Exatamente. E isso é muito, muito complicado. Por isso a gente está aqui para dizer 5 erros que você não pode cometer, que agora você sabe que eles são assim. Porque a gente sabe que todo mundo aí detesta ler livro cagado na Amazon, no Wattpad. O que eu mais recebo de comentário em direct é tipo, ai, Cici, viu o livro tal? Todo cheio de erro de revisão, todo cheio de sei o quê. As pessoas reclamam mesmo. Então, se você tá afim de fazer um troço maneiro, todo mundo vai gostar, vem com a gente que a gente vai te dar algumas dicas bem impressionantes. Gente, antes da gente começar a falar sobre esses erros, eu preciso destacar aqui a importância que é você ter um revisor de confiança. Eu vou deixar aqui na descrição, assim, né? Vai deixar aqui o contato da minha revisora, tá? É um merchan grátis aqui, tá? Nós temos 2 revisoras. Eu vou deixar o da Cris, que também revisa, e você deixa o da sua, porque você pode conversar com elas. São pessoas idôneas e inteligentes e esforçadas e dedicadas. Exato. Mas assim, o revisor é humano, galera. Eles erram. E às vezes não é de propósito, mas principalmente o revisor pode deixar passar alguma coisa. Principalmente quando tem uma palavra junta, uma letra trocada. Por exemplo, todo ficou TDOO, sei lá, alguma coisa assim, mas que quando ele leu passou batido. Então eu preciso dizer que a sua função como escritor é, assim que você recebe o livro do revisor, você tem que ler ele inteirinho. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, quantas vezes forem necessárias para você se sentir confortável em publicar, tá? Eu já publiquei livro que, por eu não ter lido, passou erro. E a minha revisora é uma pessoa sensacional. Acontece, uma gente. profissional, assim, maravilhosa. Ela é professora de língua portuguesa, ela dá aula em escola. A mulher é brilhante, brilhante mesmo. Só que passou palavra grudada. E a gente precisa revisar, até porque o trabalho é nosso, né? Exato. Tem Já que ser revisado. aconteceu de ter uma revisão comigo, a pessoa nem sequer deu o trabalho de reler. E o que aconteceu? Eu não sei, que deu um erro quando exportou, que eu fiz umas substituições no substituir do Word, e quando foi pro computador dela, essas substituições não apareceram. Não salvou. Não me pergunte como. E aí, eu acho que eu era DocX e ela abriu com Doc. Já aconteceu comigo também. E aí, a pessoa não viu e depois veio reclamar. Mas, cara, ela podia ter visto. Ela podia ter se dado ao trabalho de chegar lá e falar, não, eu vou ler cada linha. Por isso que eu falo, leia cada linha após a revisão. Não tenha preguiça. Gente, é o seu trabalho. É verdade. Se você não lê o seu trabalho, por que os outros vão ler, né? E aí a galera vai reclamar e vai falar, ai, que gente chata. Então a gente vai fazer um countdown, a gente vai começar do 5 até o 1, nos que são os tópicos mais importantes, os erros que você tem que prestar atenção para não cometer. E se você cometer, você tem que correr para consertar, ok? Corra. Número 5, a concordância. Escritor gosta de escrever, né? É escritor, né, porra? Então, aí escreve, tá aquela frase longa, tá descrevendo o cara, dá 28 adjetivos para descrever
o tom do preto da camisa dele. Aí escreve, escreve, escreve. Quando chega depois de, sei lá, 3 linhas, o verbo, que devia concordar com o sujeito, que começou o ele lá de cima, tá como se fosse eles. Ou então ou eu. eu. É. Ou então qualquer outra coisa. Gente, isso é um erro É. muito, muito grave. Uma dica é você sempre tentar fazer frases pequenas. Não é tipo assim, eu vou pra casa, ponto. Depois vou pro supermercado, ponto. Isso aqui também enche o saco. Mas se você vai fazer uma descrição, tenta- Quebra, né? quebra. É, quebra. Quebra a descrição, porque ajuda muito ao leitor, que também fica perdido. E parece que ele não consegue terminar aquilo e cansa. É verdade. Cansa muito. É verdade. Então preste atenção na concordância. A gente tem erro de concordância verbal, que é quando o verbo não concorda com o sujeito, de concordância nominal, porque, por exemplo, às vezes eu uso o plural ali, pô, e não é o plural, é com o caderno tão bonito quanto as flores da manhã. Que caderno é tão bonito É, quanto né? as flores Como da manhã? assim? Mas enfim, aí você bota fizeram sucesso na festa. Pô, você tá ali com as flores da manhã na cabeça, os fizeram, mas pô, você tá se referindo ao No caderno. caderno, exatamente. Isso é uma concordância, é um erro de concordância verbal de novo, mas Mas isso é bem comum. é bem eu comum. vejo bastante. Eu vejo bastante isso. Inclusive eu tô lendo um livro agora de um autor nacional que tem alguns errinhos desse e é um publi, apesar de eu não ter fechado o trabalho, eu vou sinalizar pra ela, porque foi um livro digital que saiu por uma editora e tem alguns errinhos desse, entendeu? Isso é muito E eu vou importante sinalizar pra ela. Isso é muito importante de É. você prestar atenção. Então, quando você reler o seu livro, gente, releia o livro, tá? Vou Pois falar é. isso 20 mil vezes agora. Mas releia o livro e toma cuidado com esses errinhos, eles são bem chatos e desmotivam. Top 4. Frases que começam com pronomes oblíquos. Átomos. Peraí, que porra é essa de pronome oblíquo? Ah, Vocês Sabem? sabem? Também, mas ok, vamos conversar sobre Que os isso? pronomes. Vamos conversar. Temos os pronomes. Vamos conversar. Pega aí. Pronomes, né? Eu, tu, ele, nós, vós, eles isso são mesmo. os pronomes, os sujeitos da frase. Mas a gente tem os pronomes oblíquos. E a gente tá aqui falando dos átonos, que é o me, ter, se, Lê. o, a, lhe, tá? São os pronomes oblíquos átonos. Nós nunca começamos frases com pronomes oblíquos. Me surpreende te ver assim tão calada. Tá errado. Mas e se for um diálogo? Se for um diálogo, aí você tem um espaço pro erro. Por quê? Porque é coloquial. Beleza, a gente já falou sobre isso também. Você tem um espaço porque é o modo como você fala. Mas aí você tá ali. Olha só, sente essa frase. Me surpreende ver ela calada durante a festa. Ver ela é tão feio. Ver ela. Nossa senhora. É. Surpreende-me vê-la calada durante a festa. Nossa, também fica feio, né? Então vamos tentar mudar. Fico surpreso ao vê-la calada durante a festa. Pronto, você mudou, você deu um jeitinho, a frase ficou tranquila, fluida. É, gostosa, rola na língua com uma facilidade, não é isso? Então toma cuidado com isso. Não começa a frase com me. Te disse ontem. Quer dizer, isso no diálogo. no diálogo valeria. Mas, enfim, o aviso sobre o problema. Isso acontece geralmente dentro do diálogo, né? Você bota ali o travessão. Presta atenção! O aviso sobre o chão furado, sei lá. E aí você tem esse o aviso. O certo seria avisou o. É. Mas quase ninguém usa também. Mas né? sabe o que você pode fazer nesse caso? Ah, Botar um eu. Eu o aviso sobre ó. o. Não. São dicas de ouro. Tá? Então preste atenção nisso. E daí o top 3, também, oi, tudo bem? Meu nome é Simone, eu tô nos E anônimos, porque é cuidado ao começar sua frase com E. Desculpa, Mari, por todo o trabalho que eu já te dei nessa vida. Eu juro Gente, melhorar. eu faço observação pra si. Quando eu peguei o livro dela pra revisar, eu botei assim, pelo amor de Deus, não começa mais frase com E. Eu tinha começado só o quê? Todas. Só todas. E o sol da manhã brilhou. Por que E?
Porque E dá ideia de continuidade. Se você quer continuar, só não terminar a frase, Mas, amor. gente, eu entendo que é porque a parada continua dentro da cabeça do escritor, entendeu? Então ele tem realmente que prestar atenção pra não cometer esse erro. Só não bota ponto. É. Já pensou nisso? É, mas isso você tá falando porque você já é uma escritora de algum tempo. Quem tá começando agora, que nem eu comecei ano passado, tem que botar isso na cabeça. Não pode começar com E. Não é que não possa começar, você não tem que ser tão engessado assim. Mas Aí eu me gramaticalmente. engesso logo. Não, gramaticamente está incorreto. Gramaticalmente está incorreto. E você tem outros recursos que você pode usar para mascarar esse início de oração com o E. Por exemplo, usando o travessão. Eu devia ter trazido um exemplo aqui, eu não trouxe. Mas a gente vai dar uma pausa agora e vai aparecer uma telinha ou duas ou três, ou não sei quantas, com alguns exemplos para ilustrar isso que a gente está falando. E você vê as telinhas e a gente vai voltar explicando no mesmo ponto. Então aí a gente tem essa questão do E sendo usado depois do travessão. Você dá sequência à lógica da frase, há uma pausa, mas fica gramaticalmente correto. E não muda em nada o sentido que você quis colocar. Beleza? Beleza, acho ótimo. Eu acho importante. O top 2 são os tempos verbais, que de novo, gente, tudo bem? Eu também tinha problema, ainda tenho, mas eu Não agora... tinha, vamos falar no passado. Não, eu ainda tenho, porque eu ainda escrevo misturando os tempos verbais de vez em quando. Porém, como eu já tenho o hábito de reler cada capítulo, eu já releio procurando esses deslizes de tempo verbal e venho corrigindo. Gente, é muito, muito comum a pessoa começar a narrar o livro no passado e de repente o livro começar a ser narrado no presente. Exato. Cuidado porque com isso. Sei lá, acho que é o escorregão que a gente dá, né? Você tem que tomar cuidado na hora que você vai escolher as palavras. E uma coisa, assim, que nesse sentido, eu acho que o escritor às vezes gosta de escrever bonito, né? É, claro, né? A gente é escritor pra isso. Se amarra a usar um pretérito mais do que perfeito, que ele nem sabe o que significa pretérito mais do que perfeito. A gente tá falando do fizera, gostara, fora, e nem sabe quando usa. Não. E aí você tá usando o presente. Ai, eu vou ao shopping mais tarde. Ontem fora à feira. Se eu for à feira, é tipo, ótimo. tá esquisita essa frase, né? Mas acontece muito. Pretérito mais que perfeito não é o pretérito perfeito. Nem o pretérito imperfeito. Ele tá dizendo, Já tá tem falando... essa coisa que eu não concordo muito com esse negócio de pretérito perfeito. Tá, no passado. O pretérito mais que perfeito é o passado do passado. É. Então, se ele fora, aconteceu antes do foi. Então, foi, fora. Tá? Então, cuidado com isso. Porque as pessoas acham que, de repente, porque terminar nesse irá é mais perto do presente. Mas a não língua é. portuguesa merece que você pare para estudá-la um pouco, porque ela é cheia de pegadinhas e de frases rebuscadas que às vezes não estão dizendo nada daquilo que você quer dizer. Nada daquilo. Gente, às vezes eu pego umas frases que são tão... E aí eu pego a frase, paro a minha leitura e leio. Não. É, complicado, né? Não quer dizer nada. Só usou uma porção de palavra bonita sem conteúdo. Exatamente. E falando nisso, a gente chega no top 1, que é o infinitivo. Que pra mim é pau a pau com gerundismo. Ai, gerundismo também dói, né? É. Mas o infinitivo eu acho que me dói mais. Você deve estar se perguntando, como assim infinitivo? Todo mundo sabe usar o infinitivo. Não Fazer, sabe. gostar, andar. Mas, gente, tem o R. É ridículo ter que falar isso, mas presta atenção com o R do infinitivo. Ele foi andar. Ele foi andar na rua ontem. Aí o andar. Não botou R. Ele foi anda. Ele foi anda. Eu tô com vontade de pegar a câmera e fazer assim, sabe? Na minha cara. Mas eu vou fazer... Lá, pode deixar. Então tá. Faz a cara. Por favor, conjuguem o infinitivo direitinho, tá? Coloque ele bonitinho lá com R.
Aprenda a diferença entre o estar e o estar. Entre o imprimir e o imprimir. Entre o andar e o andar. O voltar e o voltar. É muito importante. É o básico. Não começa o seu livro sem saber o básico. Se esforça um pouco. Procura aprender um pouco sobre a língua portuguesa, porque isso vai fazer diferença para você. Porque você pode ter um revisor pica das galáxias, mas se você manda uma carta de apresentação para uma editora cometendo esses erros, ela não vai nem olhar para o seu livro. Com cuidado, por favor. O bônus fica por minha conta pelo gerundismo, porque é uma coisa que me irrita muito, pois ele já virou linguagem coloquial nas ruas aqui do Rio de Janeiro, pelo menos. Demais. Você liga para Claro, e é Claro, a atendente da Claro fala, eu vou estar lhe atendendo. Por que você não atende? Por que você não vai estar? Por quê? Vai estar me você atendendo? não? Eu vou te atender. Eu vou atender a senhora, eu vou fazer o seu atendimento, eu vou estar lhe atendendo, eu vou estar lhe passando o número do protocolo. Por quantos dias você vai estar me passando o número do protocolo? Vou ter que ficar aqui muito tempo enquanto você está me passando o número do protocolo? 4 dias, talvez? Dá pra fazer xixi? Eu acho que não. É horrível. Então eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com o gerundismo também, porque os adolescentes, alguns obviamente, já acham que isso é normal, que isso é o correto de linguagem coloquial. E não é, gente. É feio e é errado. E dói os olhos e os ouvidos. Posso dar mais um bônus? Pode. Excesso de advérbio. Por favor. Caraca, quando você bota realmente, principalmente, novamente falei com ele. Certamente. Que certamente nos encontraríamos após termos andado lentamente pela praia até finalmente, sei lá, cara. Meu irmão, para. Para com o mente. Chega. Usa Sério, faz uma conta e tenta usar um advérbio. Tô falando. São 1 milhão de advérbios aqui que podemos dar exemplos, tá? Advérbio de tempo, não é adjetivo, tá? Advérbio de tempo, advérbio de modo, advérbio de intensidade, enfim, blá blá blá. Mas olha só. O mente, tá? Eu vou falar do mente. Finalmente, rapidamente, constantemente, principalmente, especialmente. Calma. Cansativamente. Calma. Exatamente. Calma. 1 a cada 2 ou 3 parágrafos. Tenta se policiar aí. Porque senão fica muito cansativo, fica muito repetitivo. E se você é leitor, você também sente isso. Você sabe que a gente está falando a verdade aqui. Geralmente o autor também é leitor porque ele precisa ler para poder produzir conteúdo. Ler, ler, ler e ler sempre é a primeira regra de qualquer escritor. E estudar também, né? Tem que ser. Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que ele ajude vocês a ficar com um texto mais limpo, mais suave, mais fluido. Não esqueça de procurar um revisor para o seu texto. Quando a sua história voltar desse revisor, leia e leia de novo e leia mais uma vez. E se quiser mandar pro seu beta de novo, manda pro seu beta. E aproveite todas as dicas que nós estamos dando, que ainda temos muito mais para vocês no decorrer desse projeto. Se tiverem alguma dúvida de revisão, deixa aqui que a gente responde. Se tiver alguma sugestão de tema para os próximos vídeos, também pode deixar aqui, porque a gente ainda está montando a agenda dos próximos meses. E eu acho que é isso por hoje. Com certeza. Vamos ficando por aqui. Certamente. Um beijo pro seu pai, pra sua mãe, pra você. Mentira, isso não é um choro Xuxa, desculpa. A gente vai ficando por aqui. Não se esquece de se inscrever no canal se você não for inscrito e ativar o sininho para receber todas as notificações. Dá um like no vídeo. Se você for comprar qualquer livro ever na vida, tem um link aqui embaixo que ajuda na manutenção desse canal, porque os boletos não se pagam sozinhos. Ah, como eu queria. E deixa seu comentário, que a gente vai ficar muito feliz em interagir com vocês. Nossas redes sociais estão aqui embaixo no box de informações. Não deixe de seguir a gente no Instagram também. Um beijo bem grande pra vocês e tchau, tchau. Eu não sou a Xuxa, mas eu não perco a mania do tchau, tchau. Eu tô tentando, mas tá difícil.